Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar a falar dos contratos futuros de commodities agrícolas. Não tem como a gente falar de contratos agrícolas sem falar dos contratos futuros, ok? Então, vamos lá. Vamos começar por eles. Talvez você já conheça, né? Se você não conhece, eu vou fazer uma breve introdução. O que é um contrato futuro? Um contrato futuro nada mais é do que um acordo entre duas partes com um produto específico, um valor específico e uma data de vencimento, tá? Todo mundo aí, quem já opera, já está acostumado com os contratos de mini índice, mini dólar, mas aqui vamos levar nos exemplos os contratos agrícolas. Assim como o índice dólar, ele tem uma data de vencimento. Então, por onde que a gente vai começar? No nosso caso aqui, o produto pode ser o quê? Pode ser o milho, pode ser o boi, pode ser o café. De um lado vai estar o vendedor, de outro lado vai estar o comprador, ok? Por que esses contratos foram criados? Eles foram criados para proteger. Então, vamos pensar o seguinte, eu sou uma produtora de milho e eu preciso proteger a minha produção. Então, eu sou a vendedora. Ou então, eu sou uma indústria, eu preciso comprar milho, então eu preciso me proteger da variação do preço. Então, esses contratos, eles surgiram justamente para quê? Para que não haja problema de eu tentar vender meu milho estar muito barato ou eu tentar comprar um milho e estar muito caro. Eu estou dando exemplo do milho, mas o que eu falar aqui vai servir para o boi e vai servir para o café, ok? Todo contrato futuro é um derivativo, ou seja, ele provém de um produto ou um ativo à vista. No caso do dólar, como todo mundo conhece, ele deriva do dólar à vista. No caso aqui que a gente vai estudar, que é o milho, boi e café, eles derivam dos produtos físicos. No caso do milho, existe fisicamente o milho, ok? Todo contrato futuro tem uma vantagem, que é uma vantagem assim que eu acho bem legal, pelo menos eu gosto, mas tem que tomar cuidado com ela, que todo contrato futuro é alavancado. Ou seja, você não precisa ter o preço do contrato inteiro para você fazer as operações. Basta você ter parte desse valor que você consegue, com pouquinho dinheiro, operar muito dinheiro. Então, tem que tomar cuidado, porque ganhos alavancados também equivalem a perdas alavancadas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa bem legal que a gente tem é a questão de poder operar vendido. Eu não preciso tomar BTC. O que é o BTC? Banco de Título e Custódia. Ou seja, se eu vou operar vendido nas ações, eu tenho que ir até o BTC, alugar a ação para conseguir fazer a minha operação. Aqui a gente não precisa se preocupar com isso. Você vai na tua plataforma, você pode vender sem ter o ativo, sem nenhum problema. Então, as vantagens do contrato futuro, que eu acho, são essas. Lembrando também que todo contrato, a partir do momento que você faz operações de posição, ou seja, você não fez um day trade, comprou e encerrou no mesmo dia, você vai ter o ajuste diário de posição, que eu vou explicar depois para vocês como é que faz. Beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos lá. O que é o ajuste de posição? Então, eu não fiz um day trade, tá? E vou ficar posicionado em um contrato futuro. O que vai acontecer? Todos os dias, de acordo com a minha posição, eu vou receber débitos ou créditos na minha conta. Então, por exemplo, eu vendi um contrato de boi, tá? Vendi o contrato de boi e eu quero que o preço caia. Só que o que aconteceu? No primeiro dia, o preço não caiu, o preço subiu. Então, o meu ajuste vai ser negativo, vai ser debitado da minha conta um determinado valor. Mais pra frente eu vou dar um exemplo de operações, vocês vão entender bem legal o que eu tô falando. Fiquem tranquilos que vai dar super tranquilo de vocês conseguirem visualizar o que eu tô falando. Então, vamos lá. Então, se eu estou vendida, o preço caiu, é crédito. Se eu estou vendido e o preço subiu, vai debitar. Então, a gente tem que ter na conta algum valor a mais para receber esses ajustes. Então, você vai ter o ajuste de débito e crédito na sua conta, beleza. Eu vou deixar aí o link para vocês, caso vocês tenham acesso ou não na aula, onde vocês consultam o valor do ajuste, de acordo com o ativo que você está posicionado. Se por acaso você não conseguir acessar esse link, é só você jogar no Google ajuste de posição B3 que vai aparecer sem nenhum problema. Beleza? Vamos continuar. Para operar um contrato futuro, além do ajuste de posição, a gente vai também ter a margem de garantia.
Tá? O que é essa margem de garantia? Por que eu preciso ter margem? Bom, você precisa ter margem porque a bolsa exige essa margem. Você não pode entrar numa operação com um contrato extremamente alavancado, sem você ter o valor total do contrato, simplesmente sem dizer para a bolsa que você tem condições de arcar com a sua operação. Então, a margem de garantia nada mais é do que uma proteção que a bolsa criou para que você consiga operar e que, para isso, você vai ter que deixar um valor lá para ela. Esse valor usado como margem de garantia, ele pode ser em dinheiro. Então, fui lá e coloquei, eu quero operar mini índice. Você vai lá e pode colocar o dinheiro. A bolsa fica com o valor e quando você terminar a operação, ela te devolve. Se eu quero operar milho, boi, mesma coisa, sempre a mesma coisa. Coloquei o dinheiro, ela retém esse valor até o final da sua operação. Mas se você também não quiser colocar dinheiro, você pode usar outras coisas. O que são elas? CDBs, títulos do Tesouro Direto, ações e ouro. Lembrando que ações, ela tem um pequeno deságio, tá? Você vai ter que consultar a tua corretora, você vai ter que consultar o teu assessor para saber certinho qual é o valor que vai ficar disponível de margem de garantia com relação ao papel que você tem. Ok? Entendendo o que é contrato futuro, tá? Que eu acho que isso aí, né? Já vai ter no curso, você já vai ter passado lá pelas rotas que vão explicar essa parte introdutória. Nós vamos entrar agora no conceito de commodities, né? Que é uma commodity? Se a gente vai operar contratos de commodities, primeiro precisamos saber o conceito commodities. Então, o que é uma commodity? Pensa o seguinte, commodity é uma mercadoria, tá? Commodity nada mais é do que uma matéria-prima. E essa matéria-prima, ela vai ser processada e quando ela é processada, ela vira um novo produto. Então, vamos pegar aqui o meu amado milho, tá, gente? Eu sou apaixonada pelo milho, tá? Então, eu sempre falo no milho porque o milho para mim é vida. Então, o milho, eu vou processar o milho e ele vai virar o quê? Ele vai virar, por exemplo, ração animal. Sempre, commodities, sempre é isso. É um produto, uma matéria-prima que depois de processada, ela vira um novo produto. Ela é produzida em larga escala, ok? E o milho aqui, você vai em outro país, você vai ver milho também, tá? Então, vamos pensar o seguinte, milho, petróleo, eles são em qualquer lugar do planeta, ok? Então, não é difícil, né? Então, já sabemos o que é commodities. Existem alguns tipos de commodities, tá? Vocês podem pesquisar aí, ver que tem várias, mas eu trouxe 3 exemplos básicos que são aquelas que a gente mais ouve falar, porque elas são classificadas em alguns tipos. E aqui eu trouxe a energética, a metálica e a agrícola. Energética vocês conhecem, né? Porque tem o petróleo, todo dia a gente ouve, né, para saber como é que tá a cotação do petróleo. Tem petróleo, tem carvão, etanol e etc. As metálicas, a gente também ouve todo dia a cotação do quê? Minério de ferro, né? Então, vai ter prata, ouro, paládio, vai ter várias outras também. E as agrícolas são aquelas que a gente já está acostumado, café, boi, algodão, trigo e etc. Ok? Então, é só para a gente saber. Então, vamos lá. Na nossa bolsa, a gente tem alguns produtos que são algumas commodities que são comercializadas. Porém, algumas somente 3 são as que têm liquidez, tá? E eu coloquei aqui para vocês, ó, com as estrelinhas, para vocês saberem quais são as mais líquidas. Então, a mais líquida de todas elas é o milho, depois o boi e depois o café. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem açúcar, etanol, petróleo, soja e ouro. Porém, elas estão aqui e há negociações, só que não tem liquidez para a gente tradear, tá? Ele é um contrato, ele é uma commodities, mas ele não é um contrato futuro, tá? Ele é um contrato à vista, você tem que comprar o contrato inteiro e tem que ter o dinheiro e o valor total do contrato na mão. Ok? Beleza? Eu espero que essa introdução tenha te ajudado de alguma forma. O interessante de você assistir essa aula é porque ela vai te dar, assim, uma visão do que é o mercado agrícola e a potencialidade que esse mercado tende de trazer grandes resultados, tá? Como aconteceu comigo. Comigo, se eu não tivesse conhecido, talvez eu tivesse desistido. Então, assiste essa aula de commodities, porque ela é muito importante. Ela vai servir de base para você conseguir entender todo o restante. Beleza? Bora lá!